Após alguns anos fora, então eu volto ao estado do Piauí, no segundo semestre do ano 2000, e conversando com algumas pessoas a respeito da capoeira e da minha qualificação na capoeira, então começaram a sugerir a possibilidade de eu estar desenvolvendo um trabalho com a capoeira na região de Cristino Castro, pois havia um segurança do João Falcão, o Chagas, que era um professor de capoeira vindo do Distrito Federal e que por algum momento havia iniciado uns treinos com a capoeira em Cristino Castro, porém não havia oficializado de fato o trabalho com a capoeira na região. Posteriormente eu conheci o Chaga, claro, fizemos amizades, jogamos capoeira junto ainda, mas voltando à sugestão das pessoas, eu pensei a respeito e cheguei a uma conclusão de que valia a pena tentar. Então fiz mais uma viagem rápida para fora do estado para organizar alguns detalhes, uma viagem ali de aproximadamente uns 4 meses, e retornando a Cristino Castro já no ano de 2001, com a ajuda de algumas pessoas a gente conseguiu um espaço para que eu fizesse uma demonstração do meu trabalho. Esse espaço foi o Salão Paroquial, a Casa das Irmãs. Então eu divulguei para as pessoas e realizei essa demonstração no dia 5 de junho de 2001. Então, na oportunidade, eu falei a respeito das origens da capoeira, falei dos benefícios que a capoeira traz a uma comunidade que poderia trazer para Cristino Castro. Convidei alguns jovens que estavam presentes ali para participar de um treino gratuito comigo. Então, ali a gente fez alguns aquecimentos físicos relacionados, alguns alongamentos, alguns preparos físicos, treinamos algumas técnicas básicas da capoeira. E a partir daquele momento, os jovens começaram a me procurar para treinar capoeira e então eu iniciei o trabalho com a capoeira em Cristino Castro. Então eu consigo me recordar o nome de alguns dos meus primeiros alunos, aqui como por exemplo o meu primo Janatan, o Henrique, o Ricardo Valente, o Gleidson Queixo, o Rail Lacraia, a Darquinha, né, uma guerreira, a Joana Dark, o Gilberto, irmão do Lampião, o próprio Lampião, o Edilson da Dona Luzia, o Pedrinho da Nonata, o Cristiano, o Luciano e entre outros nomes, né? E essas pessoas foram os primeiros alunos a vivenciar as primeiras dificuldades, a enfrentar as primeiras dificuldades comigo, porque a gente não tinha um local fixo para treinar, a gente treinava hoje aqui, amanhã acolá, a falta de recurso, né? As dúvidas que a gente enfrentou no município, muitas críticas, em alguns momentos até discriminação, até que um certo dia eu conheci o Erinaldo Oliveira, que na época era dirigente da rádio Nova Lapa FM de Cristino Castro, e na própria Nova Lapa FM ele direcionava um jornal ao meio-dia, então ele me convidou um certo dia para uma entrevista no Jornal do Meio-Dia, e nessa entrevista eu aproveitei e falei tudo o que eu deveria falar a respeito da capoeira, a respeito dos objetivos do meu trabalho com a capoeira em Cristino Castro, o que eu pretendia com os futuros cidadãos de Cristino Castro, que eram os jovens daquele momento, a transformação deles através de uma cultura popular que era a capoeira e etc. Então melhorou a nossa situação moralmente após essa entrevista. Aliás, essa entrevista nos trouxe 2 benefícios ao mesmo tempo. A aceitação das pessoas quanto ao nosso trabalho na região, e também o Padre Isaías nos ofertou o salão paroquial para a gente ter ali como um local fixo para treinar capoeira. Então passamos a treinar capoeira no salão paroquial. Em seguida ficamos sabendo que tinha uns capoeiristas de Barreiras, Bahia, lá por Cristino Castro, e aí apareceram 2 jovens na academia no meu horário de treino, ficaram ali assistindo, e no final do treino eu fui conversar com eles. Esses 2 jovens eram o Pororoca e o irmão dele. Então eu me apresentei para eles, o Pororoca falou que o objetivo dele ali era fazer amizade, era compartilhar conhecimentos. Eu falei para ele que eu estava dirigindo aquele trabalho na raça, só com a cara e a coragem, que naquele momento eu não estava filiado a nenhum grupo de capoeira, que eu estava ainda procurando um mestre que fosse mais acessível para me dar apoio. Então o Pororoca me falou do mestre Zé Maria. Ele falou: olha, eu faço parte da Associação de Capoeira Mestre Zé Maria, de Barreiras, Bahia. Se você tiver interesse, eu posso estar apresentando melhor o trabalho do Mestre Zé Maria para você. Eu falei: opa, maravilha. Então o Pororoca passou a intermediar um contato meu com o Mestre Zé Maria, e aí eu me filiei à Associação de Capoeira Mestre Zé Maria, né? Pororoca me apresentou o seu Davi, o pai do Pororoca. O seu Davi passou a ser um enorme apoio para mim, tanto financeiro quanto em ideias. E aí daí surgiu o convite para a gente iniciar um trabalho com a capoeira em Palmeiras do Piauí. Nos reunimos e chegamos a uma conclusão que a pessoa mais indicada para ministrar as aulas em Palmeiras do Piauí seria o meu primo Janatan, não por ser o meu primo e nem por ser mais desenvolvido na academia, mas pelo apoio que ele ia ter em Palmeiras do Piauí, em estadia e tudo mais. Já havia as tia dele em Palmeiras que já oferecia esse tipo de apoio.
Então abrimos o trabalho em Palmeiras do Piauí, colocamos o Jonathan para ministrar as aulas e a gente ficava indo uma vez por semana dar um apoio para ele, né? E então o tempo foi passando, o Pororoca e o pai dele, o seu Davi, conversaram comigo a respeito da gente já estar no momento certo para iniciar, para realizar o primeiro batizado de capoeira em Cristino Castro, pois eu já estava iniciando um trabalho com a capoeira na comunidade Cajazeiras também. Então organizamos o evento, Mestre Zé Maria e alguns professores, membros dele, desceram de Barreiras, Bahia para Cristino Castro e realizamos um mega evento, o primeiro batizado de capoeira, se não me engano foi no mês de março de 2002, né? Acredito eu que um evento único e exclusivo da capoeira foi o que juntou o maior público em Cristino Castro, na quadra central de Cristino Castro, na época. Foi um mega evento e a partir daí, moralmente, a gente ficou muito aceito na região. A gente ficou enfrentando as dificuldades financeiras ainda, mas moralmente a gente estava bem aceito, bem reconhecido. Recebemos convite para iniciar um trabalho com a capoeira em Alvorada do Gurgueia. O Luiz, enfermeiro, já veio de Santa Luz nos convidar para iniciar um trabalho em Santa Luz, mas era contramão, fora de linha para mim, né? Mas não descartei a possibilidade. Então, quando foi ali para outubro de 2002, me aparece o Azeitona no meu trabalho também. Logo que o Azeitona começou a treinar comigo, eu já percebi de imediato que ele tinha uma boa oratória, que ele tinha uma facilidade comunicativa. Então eu digo, pronto, meu trabalho só está melhorando cada vez mais, porque eu estou cada vez mais conseguindo mais alunos capacitados, alunos que falam bem, alunos que jogam capoeira bem, alunos que tocam bem, enfim, eu estava com uma equipe ali muito boa já. E o Azeitona ainda nos trouxe um benefício melhor ainda, porque o pai dele tinha uma caminhonete e essa caminhonete foi um grande apoio para a gente se mobilizar e para a gente dar apoio a fazer apresentações. E na época eu lembro que o professor Dió, que foi um dos professores, membro do Mestre Zé Maria, que foi de Barreiras, Bahia, a Cristino Castro no batizado de capoeira, ele me liga, de Barreiras, Bahia, o professor Dió me liga e fala, Rivaldo, eu tô com um professor de capoeira aqui precisando de apoio. É o professor Raimundo, ele é um bom professor de capoeira, um cara muito humilde. E ele está precisando de espaço para desenvolver um trabalho. Aqui em Barreiras não tem espaço para ele, tem muitos professores qualificados aqui em Barreiras, tem muitos trabalhos em andamento aqui em Barreiras, então não tem espaço para ele. Você não poderia dar um apoio para ele aí no Piauí? Eu falei, professor Dió, manda esse Raimundo para cá, que chegando aqui a gente vê o que pode fazer por ele. Então não demorou muito. Aí eu falei pro professor Dió, digo, fala para ele desembarcar na rodoviária de Cristino Castro, pegar um táxi ou uma mototáxi que seja e falar que quer ficar na casa do professor Rivaldo, que todo mundo sabe onde que eu moro. Não demorou muito, uma mototáxi para na porta de casa, desce aquele cara com um berimbau na mão, a mochila nas costas, era o Raimundo. Aí, seja bem-vindo e tal, apresentei ele para todo mundo, os meus alunos. Ele foi muito bem recebido. E aí a gente começou a correria para dar apoio ao Raimundo, para divulgar o Raimundo na região do sul do Piauí. Então a gente fazia apresentação de capoeira em Alvorada do Gurgueia, fazia apresentação de capoeira em Santa Luz, né, para divulgar o Raimundo. Então ali quando a gente estava naquele jogo de capoeira que o público estava reunido, dali eu parava a roda um pouquinho ali, começava a falar com o público a respeito da capoeira, chamava o Raimundo para o centro da roda, falava, gente, isso aqui é o professor Raimundo, é um professor de capoeira que está vindo da Bahia para desenvolver um trabalho aqui, a gente está em busca de apoio para ele. Ele está vindo para colaborar para que a gente possa ampliar mais o trabalho com a capoeira aqui no sul do estado. Então a gente está buscando apoio para esse professor de capoeira aqui, que é o Raimundo. E assim a gente foi indo, até que o Luiz, enfermeiro, entra em cena novamente, convidando a gente para desenvolver um trabalho lá. Então a ideia era o Raimundo iniciar o trabalho em Santa Luz, e assim foi. Então, logo surge a oportunidade da gente iniciar um trabalho com a capoeira em Bom Jesus. Então aí a gente monta uma sindicância na academia para divulgar uma pessoa para ir ministrar as aulas em Bom Jesus. Então ali eu tinha vários alunos qualificados para isso, porém cada um com uma individualidade, né? Ou seja, a gente tinha o Queixo, por exemplo, que era um cara bem qualificado, porém ele já estava bem alinhado com o Raimundo e seria uma pessoa mais indicada para ir auxiliar o Raimundo a iniciar o trabalho em Santa Luz, porque a gente sabia, eu já tinha experiência própria das dificuldades de iniciar um trabalho sozinho em um município, então o Queixo já bem alinhado com o Raimundo já seria o mais indicado para ir auxiliar o Raimundo a iniciar o trabalho em Santa Luz, né? Eu tinha o Lacraia, que era um cara bem desenvolvido, porém era muito jovem ainda, não tinha idade suficiente para direcionar um trabalho em um outro município.
né? O Azeitona era mais da comunicação. Eu tinha o Valente, né? O Ricardo Valente, que era um cara bem qualificado, mas o Valente e o Aurélio eram os caras que eu queria sempre do meu lado, porque era quem aguentava pancada, digamos assim, se fosse necessário, né? Então a gente decidiu que o Nengo era quem ia ministrar essas aulas em Bom Jesus. Então abrimos o trabalho em Bom Jesus, colocamos o Nengo para ministrar as aulas lá e a gente ficou dando um apoio. O Azeitona foi essencial nesse momento, porque além da disponibilidade comunicativa, a caminhonete do pai dele, para a gente poder mobilizar algumas pessoas para ficar indo dar um reforço lá em Bom Jesus. E a galera em Bom Jesus começou com aquele gás todo, né, com aquela vontade. Eu lembro que tinha duas alunas lá, a Priscila e a Jussara, que eram do nosso lado pro que desse e viesse, né, eram umas guerreiras, né, e tinha outros jovens lá que eu não me recordo o nome agora, mas eu lembro da aparência deles. Então por aí foi. Daí o Pororoca e o seu Davi voltam a conversar comigo, olha, tá na hora da gente já realizar o segundo batizado de capoeira e troca de graduações. Daí o Pororoca conversou comigo, falou, Rivaldo, é o seguinte, eu saí da Associação de Capoeira do Mestre Zé Maria, porque o Mestre Zé Maria está tendo umas dificuldades para ministrar a associação, porque ele está muito envolvido com o trabalho dele com a Polícia Civil de Barreiras. Além disso, ele teve um problema no joelho, ele não está conseguindo ministrar eventos e tal, então com isso eu estou me filiando ao Grupo Sol Nascente do Mestre Romeu, do Distrito Federal. Eu falei, não, você é minha referência, para onde você for eu estou junto. Daí o Pororoca intermediou um contato meu com o Romeu e eu me filiei ao Grupo Sol Nascente, e daí já organizamos o segundo batizado de capoeira e troca de graduação. Seu Davi já fez a correria para organizar o espaço Delta lá, no que é um espaço próprio dele, para o evento ser realizado lá. Ele organizou tudo muito bonito. E aí o recurso, a gente foi na correria em busca de recurso, aí entra em ação seu Davi, Pororoca, o Azeitona, todo mundo na correria. Uma pessoa que fez uma correria enorme junto comigo em busca de recurso foi o soldado Pessoa, Oséias Pessoas da Cruz, treinava capoeira com a gente, né? Porém, alguns dos alunos eles conseguiram recursos para pagar suas graduações, outros não conseguiram e começaram a ficar tristes achando que não ia pegar suas graduações. Eu falei, não, eu quero todo mundo se graduando, vamos fazer o corre, né? No ditado popular. Então, assim, para a gente conseguir a quantia de dinheiro suficiente para o mestre Romeu descer com sua equipe do Distrito Federal a Cristino Castro, a gente tinha que juntar uma quantia de dinheiro inicial e depois ficar um restante faltante para a gente pagar para ele depois. Então essa quantia inicial a gente não conseguiu de imediato. Então eu reuni os alunos, conversei com eles, falei, olha, vamos fazer assim. Quem está em condições e já conseguiu o dinheiro, tudo bem. Quem não tiver em condições vai se graduar do mesmo jeito. E eu vou assumir essa responsabilidade dessa pendência do dinheiro faltante, só que aí depois vocês vão me ajudar na correria para a gente levantar esse recurso para cobrir as despesas que ficar faltando. E aí combinamos assim. Então, mesmo eu juntando o dinheiro daqueles alunos que conseguiram o recurso, ainda não dava o suficiente para a quantia inicial que precisava para o mestre Romeu descer. O que eu fiz? Os alunos de Bom Jesus estavam colocando dinheiro dos seus abadás, que era para fazer o uniforme de treino deles, na minha mão, porque a costureira fazia um preço menor para a gente fazer por em quantidade. Então os alunos foram pegando o dinheiro e entregando para mim e guardando para quando tivesse com todo esse montante junto, pagar todos os uniformes de uma só vez e a costureira fazer uma quantidade maior por um preço menor, né? Então o que eu fiz? Peguei o dinheiro dos uniformes dos alunos de Bom Jesus, joguei em cima do evento de Cristino Castro para que pudesse graduar todo mundo. Mesmo assim, a gente conseguiu o recurso a conta do mestre Romeu descer em Cristino Castro para realizar o evento, mas ainda ficava faltando o restante para pagar para ele, do valor combinado do evento, né? Então eu abri duas pendências ao mesmo tempo nesse momento. Era um restante faltante para pagar o mestre Romeu depois do evento e o dinheiro do pessoal de Bom Jesus, que aí foi onde houve uma falha do professor Rivaldo. O professor Rivaldo naquele tempo, de tanto querer fazer o bem, terminou fazendo o mal que não queria, porque eu não tive inteligência para reunir o pessoal de Bom Jesus e falar assim, pessoal, vamos fazer um acordo, eu vou pegar o dinheiro de vocês, posso fazer isso? Pegar o dinheiro de vocês dos uniformes e jogar em cima do evento para graduar o pessoal de Cristino Castro, tem alguns que não estão em condições, e depois a gente correr atrás desse recurso para repor o dinheiro de vocês? Não, eu na ansiedade de resolver tudo, de organizar o evento, peguei sem combinar nada, joguei para cima do evento de Cristino Castro, realizamos o evento e aí fiquei com essas duas pendências.
faltando dinheiro para pagar para o mestre Romeu e o dinheiro para cobrir os uniformes do pessoal de Bom Jesus. Então a gente realizou o evento no dia 28 de junho de 2003 e depois do evento eu coloquei a cabeça no travesseiro e comecei a pensar nas dificuldades financeiras que a gente tinha na região. E cheguei a uma conclusão que não ia ser fácil eu conseguir esse recurso para pagar essas pendências, né? Então eu pensei, matutei e cheguei a uma conclusão que eu teria que tomar uma decisão dolorosa, que era ir embora de Cristino Castro em busca de recursos. Reuni os meus alunos, conversei com eles, falei, ó, vou ter que viajar por um tempo e eu não quero que o trabalho da capoeira pare aqui na região, eu quero que vocês continuem. Então eu coloquei a responsabilidade do trabalho na mão do meu primo Janatan, o Henrique e o Valente. E os outros alunos ficaram seguindo as orientações deles. E assim eu fiz e fui embora. Passado o tempo, acho que o Henrique casou e foi embora, o Janatan, meu primo, foi embora. Eu sei que em 2005 eu retorno em Cristino Castro, encontrei o Azeitona direcionando o trabalho, fui à academia do Azeitona, participei de treino com eles, aí fizemos uma palestra, nos reunimos. O Azeitona conversou comigo a respeito do trabalho. A gente tinha criado uma associação de capoeira na minha época em Cristino Castro, a Associação de Capoeira Raça de Palmares. O Azeitona conversou comigo a respeito do trabalho, como que estava o andamento do trabalho após a minha saída, as alterações que a associação tinha tido no decorrer desse tempo. E aí a gente nos combinamos tudo ali e o Pororoca chegou em mim e falou, Rivaldo, eu estou criando um grupo de capoeira meu, né? Eu sou o fundador de um grupo de capoeira, pois eu já estou há algum tempo colaborando com alguns grupos de capoeira, por que não o meu próprio grupo? E aí eu vou coordenar o trabalho com a capoeira aqui em Cristino Castro e em outras regiões onde a gente já tem um trabalho em andamento. Eu falei, poxa, maravilha, fiquei muito feliz, muito contente. E mais feliz ainda eu fiquei quando eu fiquei sabendo que o mestre Canseira havia formado o jovem mestre Pororoca. Fiquei muito feliz, porque o Pororoca era um jovem percussor, muito dedicado à capoeira, muito estudioso, muito disciplinado. Então eu digo, é tudo que a capoeira de Cristino Castro precisa, de um mestre como o Pororoca, coordenando o trabalho da capoeira na região. Então, já tem alguns anos que eu não pratico capoeira, mas sou um grande admirador da capoeira. O professor Rivaldo foi só o básico da capoeira em Cristino Castro, mas fico muito feliz em saber que os alunos continuaram, que evoluíram, que aprenderam muito mais. E eu espero em breve eu poder retornar a Cristino Castro e nos reencontrar para que eu possa vivenciar toda essa evolução que vocês tiveram após o professor Rivaldo.